Boa noite, Milena, Alessandra, Verli. Boa noite, pessoal. Boa noite, sementes. Mais uma noite de conversas estelares a Rolux. Meu nome é Alexandre Alecht. Eu sou canalizador estelar, terapeuta multidimensional quântico estelar também, entre outras coisas. Esse espaço é um espaço para que a gente possa conversar sobre várias abordagens terapêuticas, assuntos que têm a ver com as questões energéticas, holísticas, e que faz assim uma transversalidade com a estelaridade. A estelaridade, para quem não conhece, é um termo que os estelares trazem para diferenciar da espiritualidade, que são coisas, que são situações, são fatores, na verdade, né, instâncias diferentes umas das outras. Os seres estelares, eles trabalham mais voltado para as questões tecnológicas, mais voltado para as questões da ascensão da semente estelar, da questão da ascensão da Terra, contribuindo para que a Terra alcance um nível consciencial adequado a outros quadrantes que já chegaram a esse nível. Hoje a gente vai falar um pouquinho, conversar com uma terapeuta maravilhosa, que é a Verli. A gente vai falar sobre constelação estelar. Confesso que eu, como terapeuta multidimensional, terapeuta integrativo há muitos anos, eu nunca, já tinha ouvido falar sobre essa terapia, sobre essa abordagem, mas eu nunca tinha tido contato com ela, né? A maioria dessa abordagem tem a ver com algumas técnicas ali voltada um pouco para a espiritualidade, algumas têm a ver com a questão da espiritualidade e ancestral, a espiritualidade dentro de um princípio religioso mesmo, e outras não. Tem a ver com ancestralidade e tem a ver com essa conexão de fractalidades, né? Boa noite, Sâmia. Boa noite. Então, o nosso tema de hoje será nessa pegada da constelação estelar. Ela tem o nome de estelar, mas pelo que eu entendo, ela não tem a ver com a questão estelar dos seres estelares, e sim uma constelação estelar em relação aos personagens, né, que estão ali nesse trabalho e que tem a ver com uma transversalidade de fractalidade, de ancestralidade e tudo mais. Hoje eu vou falar um pouquinho de como eu entrei em contato com essa abordagem. Semana passada nós falamos um pouco sobre o cacau, né? É uma transversalidade entre espiritualidade ancestral com a estelaridade, e como eu me integrei a isso com um afinco muito forte, como ele trouxe um desenvolvimento muito grande na minha vida em relação à espiritualidade, fazendo essa transversal, né, com a estelaridade. Depois que eu fiz o processo ali de entendimento com as mesas que foram projetadas e canalizadas pelos seres estelares, para que eu pudesse trabalhar as minhas fractalidades dentro de um princípio de ancestralidade. Lembrando que quando a gente está falando de ancestralidade, a gente está falando de fractalidade terrena. Quando a gente fala de astrodescendência, astros descendentes,
nós estamos falando de seres que são nossos descendentes próximos, mas que são estelares, tá? Foi assim o nome, o termo que eles me deram para diferenciar um pouco dessa questão que são diferentes, né? Então eles me deram a oportunidade de poder ali canalizar uma mesa para trabalhar a minha ancestralidade, né, que tinha a ver com uma questão ali muito forte da prosperidade, da fartura e da abundância na minha vida, e entre outros detalhes que deveriam ser diluídos dentro de um princípio lógico para que eu pudesse desenvolver mais a minha amplitude energética diante daquilo que eu precisava trabalhar com os estelares. E aí eles me indicaram, né, o trabalho da Patrícia, que foi o Cacau. O Cacau, ele trouxe para mim algo muito importante, que foi a ampliação, o foco, né, de todo o trabalho que eu já vinha desenvolvendo. Ele também propiciou um desenvolvimento consciencial muito gratificante para mim, muito integrativo comigo e as minhas partes, né, ou seja, a minha parte fractal estelar com a minha parte fractal humana. E dentro disso, eu também fiz uma canalização estelar da Verli, que será a nossa convidada de hoje. A Verli é uma pleiadiana. E aí eu conheci um pouco do trabalho dela, porque geralmente eu converso muito com os terapeutas em relação a isso. E dentro daquilo que eu estava procurando, né, e que pudesse me dar acesso a essas fractalidades dentro do princípio da minha ancestralidade, eu conheço a abordagem dela, que tinha ali a ver com o que eu estava procurando, que é a constelação estelar. Eu fiz a constelação estelar para ela. Confesso que eu tive grandes surpresas, eu fiquei muito comovido, emocionado, porque é incrível o trabalho da constelação estelar. Ele tem que ser feito com uma responsabilidade muito grande, né? E um princípio ético também muito edificante, para que você possa ali ajudar aquela pessoa que está ali sendo conduzido. E a Verli foi maravilhosa, foi magnífica nesse sentido. E ela, por que eu estou trazendo ela? Não só pela questão da constelação estelar, mas também pelo trabalho que depois que ela fez, né, ali a canalização estelar, ela também pôde receber grandes amplitudes no trabalho dela com a transversalidade dos seres estelares. Então ela já está ali, já trabalhando com placas radiônicas, já está... o trabalho dela já foi muito assim desenvolvido, ela já está recebendo as placas radiônicas para fazer um trabalho voltado com os seres estelares, que faz uma transversalidade com os trabalhos que ela desenvolve como terapeuta, né? Isso, a gente tem que lembrar que isso é mais um instrumento, é mais um ponto importante da magnitude que nós somos diante dessa questão de ser humano, né? Então a gente vai nos ampliando cada vez mais, nos descobrindo cada vez mais nesse sentido, né? É como eu procuro sempre dizer que é como se a gente fosse uma flor de lótus que sai, né, do lodo e vai ali abrindo, e do lodo se torna aquela flor maravilhosa, levando brilho, levando perfume e levando sementes para todos os lados dos lagos em que ela tem contato. Então, hoje nós vamos falar um pouco com a Verli. Vou chamar ela aqui para estar conosco
Espero que vocês gostem. Só lembrando de uma regrinha, durante a live, quem quiser fazer perguntas, tanto para Verli quanto para mim, eu recomendo, me peço encarecidamente que vocês coloquem essas perguntas ali naquele balãozinho que tem um ponto de interrogação. Isso me facilita para que eu não possa procurar ali, né, no rodapé as perguntas que são feitas, tá? Então, combinado? Estaremos aqui conectado com a luz, lembrando sempre que a gente trabalha com a luz. O Arrolux é um comando estelar que trabalha com a luz, e essa luz é a luz que liga o conhecimento, a sabedoria, a sofia, a tudo aquilo que nos faz crescer, ascender dentro de um princípio consciencial, né? Então, eu vou chamar a Verli para estar conosco. Deixa eu ver aqui. Como é que eu... Aqui. Que bom que você está aqui hoje conosco. O Michael, que é o marido dela, é um terapeuta também maravilhoso. Ô, Verli, boa noite, minha amiga, tudo bom? É um prazer. Boa noite, Ali, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço o seu carinho, a sua conexão, né, que acho que é tão importante a gente estar ligados uns com os outros. Né? Eu tive agora um momento tão difícil que eu recebi, eu não contei isso para quase ninguém, mas eu sofri um ataque energético muito forte, né? Quando todos nós que somos terapeutas, nós estamos à mercê disso o tempo todo, apesar, para vocês verem, apesar de eu fazer meditação todos os dias, fazer as minhas conexões, ter o comando estelar Arrolux comigo, mas eu recebi ali um ataque espiritual muito forte, e a Verli e a Patrícia me recorreram, e incrivelmente isso foi cortado na hora. E agora eu estou aqui com vocês, podendo estar aqui com vocês, falando que é importante essa rede, né, essa ligação, porque nós, como sementes estelares, nós não trabalhamos com questões de concorrência, nós trabalhamos no sentido de sermos uma rede, né? Porque a gente não acende sozinho, a gente acende sempre com o outro. E eu procuro dizer que nós estamos todos na mesma nave, né? Apesar de termos origens diferentes, linhagens diferentes. Ele é um prazer ter aqui você conosco. Queria que você falasse um pouco sobre você mesmo, se apresentar para a gente, tá bom? Tá bom. Primeiro eu quero dizer obrigada também pela confiança, porque eu sei que no momento de vulnerabilidade a gente precisa escolher quem mexe, quem entra na nossa energia, né? Isso é muito importante que seja dito também. Eu sou a Verli Gela, sou terapeuta holística, né? Integrativa, então num plano hoje multidimensional, nem sempre foi assim, né? Mas eu cheguei até aqui somando, né, vários pedacinhos. Então eu comecei o meu despertar através do Reiki, depois veio o tarô, constelação, psicoterapia, né? Veio o Theta Healing também, que é uma ferramenta que me auxilia muito, inclusive, os estelares agora também. Essa junção, assim, é muito, muito legal. Eu trabalho com várias técnicas, né? Então, hoje, a constelação é um campo multidimensional, e isso só é possível através, primeiro, da Patrícia, que foi quem nos conectou, né? E também da sua canalização estelar para mim. Né? No começo, eu confesso que eu fiquei com um pezinho atrás, assim, falava, meu Deus, mas
será que eu tenho essa sementinha aqui dentro, né? E depois as coisas foram fazendo sentido, assim, porque eu comecei a lembrar de coisas que eu falava na minha infância, coisas que eu via, então as coisas foram se encaixando, sabe? E hoje faz muito sentido esse campo multidimensional, porque como você falou, a constelação, por exemplo, é um campo que a gente abre que tem ali a parte física ali da própria pessoa que está ali, do sistêmico, do kármico, digamos assim, aquilo que você vai trazendo ali de vidas passadas também, e entra também o campo estelar. Assim como você falou com relação a esse ataque energético que você passou, né? Nós passamos por questões espirituais, questões sistêmicas, questões estelares, e é muito importante, né, que a gente seja realmente uma equipe, que cada um vai fazer uma partezinha ali e juntos a gente pode brilhar muito mais, a gente pode auxiliar muito mais pessoas, porque eu falo assim aqui, a vida ela é integrativa. Você não é um pedaço só, você são várias pecinhas de um Uhum. quebra-cabeça que a gente vai juntando e que vai fazendo muito sentido, assim. E hoje estar nesse lugar, como você falou assim, de eu já tenho algumas ferramentas que eu recebi também dos estelares, e isso só foi possível através também da canalização estelar, porque aí você reconhece a sua origem, você se abre para esse campo, né? E a Patrícia me auxilia muito também, e idem assim, né? Nós a ela e ela a nós. Uhum. E confesso que sem ela eu acho que eu não estaria aqui hoje. É isso aí, acho que é tão importante a gente lembrar, né, agradecer essa união, essa harmonização que a gente vai criando, como se fosse uma sintonia mesmo, de sintonia cósmica, uma sintonia como se fosse uma música, né? A gente vai adequando a quem a gente vai se ligando automaticamente. Eu lembro de um episódio muito interessante, assim, quando há muito tempo atrás, que eu comecei a fazer as canalizações estelares, eu tive um momento que eu tive um ataque muito forte, e foi um ataque estelar, de um ser estelar que depois eu vim ver, eu fiz a canalização na hora, eu vi o rosto dele, e ele foi muito resistente, porque eu estava iniciando o trabalho e estava interferindo na vida de escravização que eles faziam com as sementes estelares. E como eu estava iniciando ali, né, ele se achou no direito de tentar me destruir para que eu não continuasse fazendo o meu trabalho em relação a trazer a existência dos seres estelares, trazer, né, a possibilidade que as sementes estelares se conhecessem nesse processo. E aí eu lembro que foi um momento que eu tive muito acesso aos meus dragões, que eles foram essenciais nesse trabalho, porque se não fosse eles, eles tiveram que destruir esse ser, porque ele foi irredutível. Mas no momento em que eu estava, que ele me leva para um lugar, né, tipo um campo enorme, assim, sabe, muito escuro, e quando eu volto com feridas mesmo no corpo, porque eu sou aquele que, quando eu estou em desdobramento, se acontecer alguma coisa em desdobramento comigo, quando eu acordo, aparece no meu corpo. E aí ele veio para cima de mim, e os meus dragões foram para frente, e eles falam, aí eu escuto ele dizer que é só isso que está aqui. Aí quando um dragão ele cospe o fogo assim, acende, eu chego a me arrepiar. Eu vi do lado, assim, em volta de mim, um círculo enorme de pessoas, que eu já tinha feito canalizações estelares, que eram as sementes estelares em desdobramento, ali me ajudando, cada um com seu rostinho na sua versão estelar. E aquilo me deu uma força tão grande que ele
naquela hora ele ficou muito conturbado, e eu acho que ele não esperava aquilo, mas ele foi afrontoso e os dragões tiveram que destruir ele. Que tem ser estelar que não adianta você fazer trabalho, você não, tem seres estelares negativados, regressivos, que se você não destruí-lo, se você não o destruir, ele te destrói, entendeu? Então, tem seres que é muito, muito persistente nessa questão, ainda mais quando você interfere ali no processo deles. Então, é por isso que é importante também a gente trabalhar em conjunto, trabalhar com a egrégora, né? É, remeter sempre um trabalho com a egrégora. Né? Eu faço retirada de chips, por exemplo, como se fosse uma cirurgia estelar, né? Eu não sei se eu fiz em você, não foi? Eu Foi. fiz essa sessão em você, né? Então, eu sou só um auxiliar. Quem faz essas retiradas é o Comando Estelar Arrolux, na nave lá, quando eles levam para a nave. Porque é muito forte isso. Tem seres que, se eu for fazer, eles vêm para cima de mim com uma força muito grande. Então, eu delego a quem tem mais força do que eu, quem tem mais sabedoria do que eu para fazer isso. Entendeu? Porque eu digo que eu sou uma semente estelar também, como todas as outras, vivo como humano e gosto de viver como humano. Né? Verli, eu queria que você falasse um pouquinho como foi que você descobriu a constelação estelar e como que ela foi, como que ela transformou você, ou como isso foi para você descobrir essa nova abordagem na sua vida, né? Sim. Eu, assim como você também, o cacau, né, a consagração do cacau foi de muita expansão, assim, foi de muito crescimento para mim. Então eu faço sempre, né, já fiz várias vezes e faço sempre com a Patrícia. E aí a gente vai recebendo muitas coisas, né, durante as consagrações. E aí vieram as canalizações estelares, e aí começaram a vir símbolos, né, o primeiro símbolo eu recebi através de um casal de amigos, né? Que eles também são terapeutas. E aí passou a vir outras ferramentas, né? O que são esses símbolos? São ferramentas que têm funções. Então a gente utiliza dentro de determinadas situações, né? Em algumas você vai usar algum determinado símbolo, em outros, né? Então, e aí foi abrindo esse campo. E veio um chamado para abrir um campo, porque nas constelações eu já percebia que a energia ela era muito maior, né? O que acontece? Você abre um campo quântico e ali você traz muitas informações. Então vem informações ali do seu sistêmico, da sua origem sistêmica hoje aqui como humano. Então vem muitas informações também de vidas passadas. Então a gente abre registros. Então, junto com esses registros, vem toda aquela carga energética também do que você viveu nessa outra vida. Né? Também vem desse campo estelar, que está tudo interligado. Se Sim, nós sim. somos estelares, a gente está conectado, assim também somos sistêmicos, né? Então a gente tem ali os nossos ancestrais, a gente já viveu outras vidas e a gente vai trazendo todas essas informações. E aí Sim. eu chamei algumas amigas para abrir esse campo. Então, eu chamei a Patrícia, a Mirelle, a Nath, para a gente testar esse campo, sabe? Porque também são sementes estelares. Eu falei, eu quero experimentar isso. Porque eu senti essa necessidade de expansão. E foi muito interessante, porque foi muito forte. Cada uma recebeu aquilo que estava pronto e que precisava receber nos três campos, digamos assim, no sistêmico, né, nessa espiritual, estelar ali, que precisou ser trabalhado. Então foi um campo que abriu muito, assim, e fez muito sentido. E aí a gente ter essa consciência também de que quando a gente abre um registro, a necessidade de a gente fechar isso. Então, algumas pessoas, elas relatam, depois de uma constelação, depois de um movimento, eu estou passando por tais situações. Pode ser
que tenha ficado registros ali, portais que foram abertos. Então, a gente tem que ter um cuidado com isso. Como você falou, a gente precisa ter muita responsabilidade para trabalhar já no campo de constelação sistêmica ali. Então, quando você amplia mais, a sua responsabilidade também aumenta, né? Sim, Então, sim. consciência, assim. E eu acho que, claro que a gente nunca vai estar 100%, a gente sempre aprende, talvez a gente se surpreenda com o que o campo traz, mas de você ter a consciência que aquilo, se aquilo veio, é porque você está pronto para olhar para aquilo e que tá tudo bem, né? E ter esse cuidado de fechar também esses registros, esses portais que são abertos. Mas é um campo muito forte, porque assim como você trouxe ali questão desse ataque energético ali da parte estelar, quanto mais a gente acende a nossa luz, maior também ficam as sombras. Então, quando a gente quer olhar só para a luz, ou só para uma coisa, a gente tem só um pedacinho dela, sabe? É como se você limitasse. Então, toda vez que você olha para a sua luz, você também precisa necessariamente olhar para a sombra, né? Uhum, uhum. Conseguir estar mais perto da sua luz. Então, mas é um Sim. campo muito forte, assim, e não é para todos os clientes que tem essa abertura, né? A gente tem que ter essa consciência também. Comigo foi incrível, assim, com os bonequinhos, né? Eles vão ali fazendo todo aquele movimento energético ali, vai te mostrando um alinhamento ancestral ali muito complexo, né? Acho que você tem que ter até um pouco de maturidade para poder compreender aquilo. O meu companheiro também fez com você e ficou maravilhado. Eu sei que comigo teve, né, naquele momento ali, eu tive acesso a algumas fractalidades minhas. Uma das fractalidades mais importantes que eu venho hoje trabalhando com ela, porque ela tem um envolvimento muito forte comigo, né, em que eu já fui pai do meu pai hoje, e hoje meu pai é o meu pai, eu sou filho dele. Então, iniciou lá dentro da linha histórica, né, algo traumático e que veio trazendo pelas descendências até os dias de hoje. E interessante que é como um início e um outro início, e não tem uma questão ali, muito nitidamente eu vejo isso, não tem passado, presente e futuro, porque você vai repetindo, eu fui repetindo os mesmos comportamentos, não é porque agora eu sou filho do meu pai, eu não iria repetir os mesmos comportamentos que eu, como pai dele, e ele, como filho, eles fizeram naquele passado, e que o passado e presente e futuro estão todos ali no mesmo conteúdo, né? No mesmo quadrante energético. Então, isso foi muito interessante para mim, né? A questão da minha mãe também. E hoje, por eu estar nessa casa, né? Que eu tive que voltar a estar com eles, cuidar deles, e quanto eu tenho aprendido com o meu pai comigo, é muito, muito gratificante você ver que o trabalho ali, porque eu sempre trago o princípio do amor incondicional, da misericórdia, da compaixão e da gratidão dentro do comando estelar Arrolux, que são princípios nortificadores para todo o trabalho do projeto Arrolux. E isso, todos os dias eu estou exercendo isso, sabe? Então é muito, muito interessantíssimo isso. E também umas questões dos sonhos, né? Como que eu vou... agora eu estou num processo, de eles trazem para mim alguns personagens que passaram em minha vida e que, de alguma forma, eu criei algum atrito com essas pessoas e que criaram ali nódulos, vamos dizer assim, nódulos, né? Na linha temporal, na minha linha temporal.
né? Então, assim, um amigo que eu não tinha nem noção, né? Já tinha esquecido daquele amigo, e que eles trazem no sonho e me mostram simbolicamente, assim, olha, aconteceu alguma coisa aqui com esse amigo, que criou esse nódulo e que ressoou dentro do processo ali da sua vida, que está te trazendo algum problema, algum obstáculo. Sim. E aí eu vou, trabalho a gratidão, trabalho o perdão àquela pessoa, né? Eles me levam até essa pessoa, no sentido de desdobramento, para poder conversar com ela nesse sentido, de pedir perdão a ela pelo aquele acontecimento. E é muito interessante, muito, muito interessante, né? É, e você vê isso muito acontecer assim, com os seus clientes, isso acontece, eles relatam isso. Eu faço questão de relatar isso sempre para você, porque eu acho que essa troca também enriquece muito o terapeuta, né? Sim, mostra que realmente aquilo, porque o que às vezes a gente fica pensando naquilo que o campo está mostrando. Então, o campo está trazendo uma informação. Talvez naquele momento em que você recebe aquela informação, aquilo não faz sentido, sabe? Uhum. Aí passa, às vezes, uma semana ou no dia seguinte acontece algo e você fala assim: ah, agora que eu estou começando a entender esse movimento, né? E é muito forte. Por quê? Você traz uma questão, você traz um conflito, digamos, que você está vivendo ali, um desafio, e a gente olha a raiz disso. Então, quando a gente olha para a raiz disso, às vezes ela tem vários nozinhos ali que estão atados e que a gente vai lá nesses pontinhos e solta esse nó através dos movimentos. Então, a gente olha para a origem daquele conflito e aí a gente faz um movimento para desatar, para tirar esse emaranhado ali, para te liberar daquela situação. Então, a partir daquilo ali, você vai olhar para a mesma situação de um ponto de vista diferente, com uma mentalidade diferente, com um olhar totalmente mais amoroso, inclusive, né, como você mesmo trouxe. Por quê? Porque você entende que muitas vezes nem começou ali. Uhum. Um conflito ali, ah, eu tô tendo um conflito aqui com a minha mãe, com o meu pai. Aí às vezes nem começou ali. Você está repetindo um padrão que começou lá 7 gerações atrás, há 6 gerações atrás. Então a gente vai lá naquela 7ª geração, faz uma harmonização do campo, faz a liberação, deixa com cada um o que é de cada um, né? Libera todas essas cargas que a gente vai carregando, né, ao longo da vida. E aí isso fica mais leve. Por quê? Porque já não tem aquele peso. Você já não está carregando, você já compreendeu aquilo. E é tão interessante que você percebe realmente essa mudança no comportamento do outro também. Então ele vai refletir. Foi liberado a nível de alma. Então todos que estavam interligados naquilo, de alguma forma, eles vão receber isso também. E eu ouço muitos relatos assim dos meus clientes, inclusive as meninas que estão aqui disseram que foi incrível o movimento que a gente fez. E numa conversa, inclusive, essa semana com a Nath, eu falei assim: você se arrepende de ter feito? Ela falou assim: não, eu faria tudo de novo. Por quê? Porque traz uma nova consciência, sabe? Então, essa mudança na vida, esse reflexo, ele é em todos os níveis. Sim. Mesmo que você não diga nada para ninguém, ah, pai, mãe, eu fiz isso aqui, eu fiz. O campo, ele é soberano, e ele é sutil, ele vai fazendo harmonizações. E às vezes você vai perceber essas mudanças a longo prazo, né? Achar que é uma poçãozinha mágica que você vai fazer hoje, amanhã tá tudo bem, não. Às vezes o campo é uma cirurgia na alma, né? Então você precisa Exatamente. de um tempo para que o seu corpo, a sua alma se recupere daquilo ali. Então é muito legal. Ó, eu faria Muito. as mudanças em todos ao meu redor, porque é exatamente isso. Você mexe uma pecinha e o todo se mexe, né? Tem uma frase que fala assim, que nós estamos interligados por uma teia invisível. Então não foi por acaso que você entrou na minha vida e que eu entrei na sua. De alguma forma, por algum motivo, a gente se conecta, assim como as amizades, por exemplo, né?
Vem uma situação, às vezes não tem nada a ver até com a amizade. Você está repetindo na sua amizade um padrão familiar. Esse seu amigo está representando alguém que pode ser, inclusive, do seu sistema, de um conflito. Exatamente. Às vezes você projeta no outro, né, esse olhar de forma inconsciente. Então, quando você vai e olha, agora eu entendi isso aqui. E vai ressoar. Então, as amizades que vão aparecer na sua vida depois, elas já vêm sem esse peso, sem essa função de te mostrar algo. E isso que é muito legal. Eu sou apaixonada, né, pela constelação, pelas terapias de uma forma geral, assim. Sim. As terapias integrativas, holísticas. Você sabe que eu trabalho com terapia holística, integrativa, bem antes de me formar como psicólogo. Eu sou formado 20 anos como psicólogo, já atendi muita gente, já atendi criança, já trabalhei com a área que você imagina como psicólogo. Só que antes disso eu trabalhava como terapeuta integrativo, né? Que na época não se chamava esse nome, se chamava holístico, mas não era reconhecido, tinha sofria, sabe, um estigma muito forte em relação a isso. Hoje não, hoje as pessoas, graças a Deus, a gente tem um processo consciencial muito mais amplo. Eu acredito que agora a entrada da quinta dimensão, isso vai melhorar muito, já está até melhorando muito, né? A gente era visto como o maluco, o doido, o maluco beleza. Sim. E você via, era engraçado que quando eu trabalhava como terapeuta, isso lá quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, ainda não tinha muita maturidade para isso, mas eu já trabalhava com essas potências e tinha êxito muito grande em relação a isso, né? Mas eu precisava trabalhar essa questão ali da prosperidade, da fartura, né? Não entendia muito bem se eu deveria cobrar, se não deveria cobrar, porque tinha ali um envolvimento espiritual, eu não sabia muito bem o que era a espiritualidade, e aí depois eu vim entender o que era estelaridade, muito depois, né? Já com quase 50 anos. Então, eu deixei de lado a terapia, que era o meu caminho, o meu verdadeiro caminho, né? Hoje eu tenho consciência plena disso, e fui fazer a psicologia porque estava dentro dos princípios da ciência ortodoxa, né? Da ciência, dos limites ali do que a sociedade colocava como verdadeiro, né? Dentro de um princípio profissional, porque você só ganharia dinheiro se você, né, se você tivesse ali esse cabedal de inteligência, de conhecimento dentro dos princípios em que a sociedade dizia para você que era certo ou errado. E aí eu fui, assim, eu trabalhei muito tempo como psicólogo, tive muito êxito, né, naquilo que eu fazia, trabalhei também com questões de sexualidade e tudo, mas sabe o que você não sentir aquele brilho dentro de você? Eu era reconhecido na minha área, mas eu não tinha esse brilho dentro de mim, porque era como se o meu lado, né, o lado que brilhava, vamos colocar assim, o lado oculto da lua, ela estava lá oculta, mas ela fazia parte dessa lua. E eu só dava chance para aquilo que tinha que ser visto, né? O outro lado da lua que era iluminado, entre aspas. Isso foi me trazendo muitos problemas, até consciencial mesmo, sabe? E aí, o momento que eu descubro a estelaridade, e a estelaridade me traz todo um conhecimento em relação a essa diferenciação, né? Você pode trabalhar com a ciência, mas você também pode trabalhar com as questões conscienciais, com o processo holístico. Claro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A psicologia, por exemplo, ela não reconhece a constelação estelar como uma
ferramenta da psicologia, muito menos a estelaridade, nem hoje não, não, já não me preocupo tanto com isso, nesse sentido assim, porque quando eu trabalho com a psicologia, eu trabalho com a psicologia, quando eu trabalho com a estelaridade, eu trabalho com a estelaridade, sou psicólogo. A psicologia me trouxe muito conhecimento também para poder compreender essas diferenciações, sabe, do que é alucinação, do que pode ser parandolia, o que pode ser fenômeno mesmo, né? Porque a psicologia ela aceita os fenômenos dentro dos princípios psicológicos, mas ela não aceita nada que não é codificado fisicamente, né, quantitativamente. Que não é comprovado na ciência, né? Não é comprovado dentro de um processo de ensaio e tudo mais, né? Até compreendo perfeitamente nisso. Fui conselheiro muito tempo nesse sentido, compreendo. Hoje, eles têm uma discussão muito séria sobre as terapias integrativas. Tem até grupos de estudo, grupo de trabalho mesmo nos conselhos, trabalhando essa questão, né, do que pode ser integrado à psicologia ou não, ou trabalhado junto com a psicologia. E hoje eu estou um pouco afastado da clínica da psicologia, pretendo voltar um dia, mas não agora, porque eu sinto que eu preciso me ampliar mais nesse sentido, sabe? Desse lado que eu deixei tanto tempo oculto e que hoje eu descubro que é o meu caminho, né? Sim. E a estelaridade, ela tem me trazido muito isso, né? A psicologia até veio a reivindicar a questão da terapia só para a psicologia, que eu acho um erro. Eu acho que terapia existe várias abordagens. Nós não somos únicos, nós não somos separados, mente e, né, o físico do mental, nós somos integrados, nós somos complexos, nós somos atravessados por culturas, sociedades, crenças, e essas crenças fazem muita diferença, né? E muitos cientistas já estão comprovando isso, né? Que a fé, ela remove muitos traumas psicológicos, né? Hoje tem médicos que já trabalham com princípios espiritualistas, tem até psicólogos que trabalham também com esses princípios espiritualistas, né? A transpessoal, enfim, outras abordagens aí. E Sim. Temos a contribuição do Jung também, que faz com que a gente possa pensar um pouco para além dessa transversalidade, desse limiar, né, do que é a psicologia ortodoxa, do que é a psicologia que está ali também voltado para esses fenômenos culturais, sociais, que têm interferência no nosso dia a dia, né? Sim. E eu sinto que as terapias, elas têm trazido, por isso que eu estou abrindo esse espaço para a gente poder conversar, né, e poder também diferenciar um pouco dessas vertentes que trazem a espiritualidade, que eu acho maravilhoso, eu acho fantástico, trazer a ancestralidade, mas também a gente poder entender o que é estelaridade, né, não fazer essa confusão que eu tenho visto muito, né, tenho visto muitos canalizadores ainda confundindo seres estelares com princípios religiosos que não tem nada a ver. Você imagina você sair daqui, você vai para um planeta, e aí você vai chegar no planeta, eles estão lá rezando para Buda, estão rezando para Jesus. Então, entendeu? Não faz sentido para eles isso. São culturas diferentes, são energias diferentes, são princípios diferentes. Eles pegaram um momento da cultura deles que a tecnologia é o que traz o desenvolvimento ali e que eles têm as próprias crenças deles lá, né? E eu acho interessante muito isso, porque isso tem tudo a ver com a questão também da prosperidade, da fartura, né? Porque muitos terapeutas têm essa dúvida, né? Eu vou cobrar, não vou cobrar. E tem uma frase que você falou na constelação, quando eu fiz contigo,
que eu nunca tinha escutado, e isso assim, me deu uma luz muito grande, que eu tenho até usado. Peço você permissão para utilizar essa frase, que eu acho que essa frase ela é maravilhosa, que você fala assim, que o dinheiro pague aquilo que a felicidade puder comprar, te der, né? Te proporcionar, né? Que o dinheiro pague aquilo que a felicidade te proporcionar. E eu achei essa frase maravilhosa, né? Porque faz todo um sentido, assim, né? Porque a gente tem, não que a gente não possa querer comprar outras coisas que a felicidade não nos proporcione, mas Sim, ela dá um sentido muito amplo, né, daquilo que a gente tem como ética profissional, aquilo que a gente tem como princípios da espiritualidade, aquilo que a gente tem dos princípios da estelaridade, né? Porque tem sim, pessoas que pensam assim, pô, você trabalha com estelar, você eles canalizam as placas e você vende as placas. Sim, mas se não fosse eu ter toda a minha potencialidade, todos os meus estudos, todos os meus conteúdos de dias, né, de tempo de trabalho, de reservar o tempo para eles, nada serviria eles me canalizarem isso e eu, né, simplesmente viver em função como se fosse escravo deles. Não, eles sim. trabalham nesse princípio de que é uma troca. Sim, e é, Eles né? te dão um instrumento porque você tem essa potencialidade para que eles te deem isso canalizado, Sim, mas também você contribui para a ascensão deles, para a sua ascensão, para a ascensão da Terra. Quantas coisas você está ali trabalhando, né? E se autotrabalhando, porque se eu procurei a Patrícia para fazer ali a, o cacau, se eu procurei você para fazer a constelação, isso foi algo para me trabalhar, para me aprimorar consciencialmente, sim. né? E é um campo assim, ó, ali como a Paty colocou ali, né? Nós ainda somos muitas vezes classificados aí como meio, às vezes meio doidinhos ou algo parecido, sabe? Que é meio estranho, que as pessoas não compreendem. Eu acho que é muito legal a gente trazer todo esse mundo, esse multidimensional de uma forma leve também para colocar. Por quê? Porque nós somos feito de pedaços, né? Então, trazer isso, assim, para que todos consigam compreender essa energia é muito legal. E com relação ao dinheiro, o dinheiro é uma energia de vida, né? O dinheiro nutre a vida. Sim, Então, essa frase, né, a felicidade, o dinheiro paga o que a felicidade gasta. Essa frase nem é minha, assim, eu uso ela de uma mestre, da minha mestre Reiki, assim, que foi ela quem sim. isso. E isso é Eu muito legal. ampliei então a frase, né? E é muito isso, Ali, assim, ó. Tem muitas crenças relacionadas ao dinheiro, muitas cobranças familiares, assim, de ancestrais que não puderam cobrar, ou dívidas ancestrais que, de alguma forma, às vezes você se linka nessa história, nesse emaranhado, e hoje você tem dificuldade de cobrar porque lá atrás o seu sistema lesou, né, causou alguma coisa para o outro sistema, ou vice-versa. Tem questões de pactos de escassez ali também, de votos, né, de escassez. Então, em alguma vida também você pode ter feito uma promessa ali de que você abriria mão, que não poderia ter dinheiro, além das crenças que a gente fica escutando desde pequeno, às vezes. Que dinheiro não é bom, que quem tem muito dinheiro se transforma, sabe? São Sim, várias coisas, né? Vários pedacinhos aí que também somam. Então, às vezes, não é uma coisa só. Você tem uma crença, mas você também tem uma dívida kármica, você tem uma parte estelar ali, algo que está conectado a isso, sabe? Então, a gente sempre vai olhar de uma forma mais ampla. Isso é muito legal você trazer. Por quê? As pessoas olham para nós, terapeutas, e
traz junto uma coisa assim de, ai, não pode cobrar, porque está fazendo isso. Mas se você olhar a história, a família de Jesus Cristo era muito rica. José era rico. Por que que, sabe, por que que a gente não pode cobrar? Porque é uma energia, eu preciso pagar o aluguel da minha sala, eu preciso manter a minha sala, eu preciso manter a minha saúde, eu preciso manter a minha casa. Então, eu tenho várias coisas que vão se nutrindo quando eu me nutro. E é verdade, né? Você vê que a história de Jesus, as pessoas se prendem muito, né? Que ele, né? Ele nasceu no celeiro e tudo mais, mas a gente esquece que ele nasceu no celeiro porque não tinha vaga naquele momento, naquela localidade ali, porque havia ali uma festa judaica na cidade em que todas os hotéis, né, não era hotel que se falava naquela época, mas todas as casas não tinham lugares para alugar para aquele casal que ia ter o filho ali. Então eles vão para um celeiro que é doado para eles, mas as pessoas se prendem a isso como se isso fosse um ato de humildade, né, porque, ó, ele não tinha dinheiro, não, ele não era pobre, ele tinha família Exatamente. rica, a família de José era rica, a família de Maria também era rica, né, você vê que Santana também, a avó de Jesus, ela era uma mulher que tinha ali posses, né? E aí você olha para essa história assim, ó, e aí você traz o seguinte, sabe? Quanto mais dinheiro eu tiver, é porque mais pessoas eu pude auxiliar. E quantas outras eu vou fazer essa roda girar? É o fluxo da abundância. O dinheiro Exato. não e ele flui. Então eu vou fazer talvez mais um curso, eu vou fazer uma viagem, sabe? Exatamente. Eu vou contratar pessoas que possam me auxiliar, eu posso ensinar outras pessoas a usar as mesmas ferramentas que eu. Então, isso é um fluxo, o fluxo da abundância, da prosperidade, Uhum. precisa ir, se fica parado, se uma energia fica parada, ela adoece. Você não vê um rio parado, ele corre. Exatamente. Sabe, ele tem todo um caminho por onde ele vai passar. Aí você vai represar um rio, o que que acontece? Ele transborda. Não tem, Exatamente. assim são o meu corpo, ele precisa se nutrir de outras coisas para que o meu corpo dê conta de sustentar a energia, por exemplo, nas terapias energéticas, na constelação, no reiki, em teta. Eu preciso estar bem. Então eu preciso nutrir a minha vida. O dinheiro é energia de nutrição. Exatamente. Porque o dinheiro sempre existiu, né? De várias formas dentro da cultura ali. Talvez ele foi manipulado de uma forma muito equivocada, por um lado, né, mais por poder, porque quem tem mais dinheiro tem poder, e o poder controla aquele que não tem. Mas Sim, isso é a mente humana. Né? Você vê que os países que são mais desenvolvidos dentro da nossa cultura, terráquea, né, terrana, como eles falam, não tem isso, tem distribuição de renda, já é um nível de pensamento mais elevado, né? Você vê que dentro do capitalismo já se leva para o fantasma do comunismo, para tentar ali manter aquele status quo de controle do poder, de quem consome mais, de quem pode mais, que isso te diferencia daquela outra pessoa, porque aquela pessoa se veste dessa forma, se comporta dessa forma, e assim vai sim. sucessivamente. E isso é ruim, né? Agora, se você usa o dinheiro de uma forma que pode ali te acrescentar como humano, valer Sim. a pena estar aqui como humano, né? É porque você se dar o direito de poder utilizar isso para seja lá o que for. Às vezes você nem é terapeuta, você tem o dinheiro, mas você viaja, você traz conhecimento para as outras pessoas, você passa esse conhecimento para as outras pessoas.
E eu tenho visto isso muito agora, sabe? Pessoas que têm muito dinheiro que poderia estar em casa sem fazer nada, mas está lá fazendo seu podcast, está lá fazendo suas redes, trazendo conhecimento para as outras pessoas, vê que você também pode adquirir certos comportamentos para alcançar um nível consciencial de grandeza, né? Talvez não de riqueza, mas de grandeza consciencial, no sentido de consciencialmente, né? Quanto a gente vai adquirindo, pô, aquela pessoa ali, eu nem sabia, nem tinha acesso àquele conhecimento, olha só o que ele está trazendo, E eles, olha para onde que ele foi, né? e eles Ele foi para a Grécia, olha quanta, eu não posso estar na Grécia, mas olha só de riqueza que a Grécia tem, olha o que está me trazendo de grandeza nesse sentido, né? E aí tem pessoas que, em vez disso, se apequeneia, né? se deixa se levar pela inveja. Eu gostaria, lá, se mostrando. Não, mas aí a gente tem também que estar num ponto positivo, né? De positividade, de poder ver que isso também está te trazendo, ele está te dando de bandeja também um conhecimento que você pode acrescentar na sua vida, né? Se dar o direito de acrescentar. Tudo é um ponto de vista também, né? Nesse sentido. conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você, assim, e ele abre portas. Exato. O que é o cacau, né? Tem a consagração do cacau, a Patrícia aqui pode falar mais sobre isso, mas também uma ferramenta onde ela te reconecta, né? A consagração do cacau te reconecta com a sua essência, com o seu ser, abre muitos caminhos. Toda vez que eu faço a consagração do cacau, também se expande. E é muito legal, porque também é prosperidade. É de uma Exatamente. semente que plantou uma semente, virou uma árvore que dá muitos frutos. É um ótimo exemplo de prosperidade. Então, hoje, né, é muito isso. Assim, esses frutos vão nutrir quantas outras pessoas. Então, esse não cobrar é muito crença principalmente religiosa, né? Mas se você for ver, as próprias igrejas se nutrem também de dinheiro. Então, elas recebem dinheiro para poder se manter. É Exato. isso. Para quê? Para ter lugares maiores, para acolher mais pessoas, para fazer mais coisas. Assim somos nós terapeutas também. Então, a gente Exatamente. ampliando o campo, hoje se eu tenho um retorno, digamos assim, porque o dinheiro é uma consequência da sua ação. Então, Exatamente. se eu estou servindo mais vidas, eu vou ter um retorno maior e vou poder alcançar mais pessoas ainda. Seja através de movimentos em grupo, seja através de cursos, de workshops, sabe? Eu vou poder levar isso, vou poder transformar a vida de mais pessoas. Isso que é muito. Exatamente. Exatamente. A Risa me perguntou o que era cacau, você já respondeu. Risa, e outras pessoas também que quiserem ver e saber um pouco mais sobre o cacau, eu recomendo a live anterior com a Patrícia Aquino, que falou muito bem sobre isso. Né? Já está lá no canal também do Transcomunicação do YouTube, que você pode ter acesso também a essa live, que foi muito interessante. A live da Verli também irá para o YouTube brevemente, ela vai ficar gravada aqui, mas vai para lá também, porque eu acho que conhecimento a gente tem que compartilhar, a gente não pode guardar esses conhecimentos, né? A outra coisa que me veio antes, assim, quando você falou, né, que você foi para esses lugares, às vezes a gente vai se colocando ao longo da nossa vida em caixinhas que são das outras, a expectativa das outras pessoas. Quando você Sim, busca conhecimento, autoconhecimento, autotransformação, você começa a entender aquilo que é seu e o que é do outro. Aí você faz a dissociação desse campo e você começa a olhar as coisas de um outro ponto. Então, aquilo que às vezes lá atrás, hoje já não faz mais sentido. Um lugar que você frequentava antes, hoje você não consegue se ver mais ali. E isso exatamente. sabe? Para tudo. O Tá conhecimento tudo. ele é formador.
ele é libertador. E quando a gente fala de É espiritualidade, libertador, exatamente. a gente não está falando de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. Eu não estou dizendo de católico, evangélico, budista. Não, não tem nada a ver com a religião. É a conexão com algo muito maior. Muito maior. É interessante que o próprio sentido de humanidade, né, da gente ter consciência do outro, o direito do outro, né, é espiritualidade. As pessoas acham que espiritualidade tem uma ligação somente com questões religiosas, como você falou. Não. Você ter noção, ter consciência do outro, do espaço do outro, da diversidade do outro, do direito do outro de existir, de estar naquele lugar igual a você, de alcançar o seu processo consciencial diferentemente do outro, né? Dentro de um processo ali de consciência mesmo. Isso é espiritualidade, né? E é muito interessante porque as pessoas levam a espiritualidade a questões religiosas. Não, não é só questão religiosa, né? Talvez espiritistas, né, tenha a ver com a questão da espiritualidade em si dentro de um processo religioso. Mas a espiritualidade ela é muito mais ampla do que isso, né? Sim, porque Até mesmo os nossos irmãos animais, quanto a gente aprende com eles, né? O quanto eles nos ensina o amor incondicional, a gratidão pura. Enfim, eu sou muito suspeito, porque eu tenho três filhas, né? Que chegou uma nova agora, uma gatinha nova, então eu sou apaixonado por elas, eu observo tudo, o olhar, o jeito, né? Eu quero até trazer uma pessoa aqui para falar um pouco sobre terapia animal, que é muito interessante. A minha gata nova que chegou, como que ela espera eu deitar, dormir, para vir para cima de mim, para fazer limpeza energética. Eu sinto que ela está me limpando energeticamente, sabe? E isso é muito interessante quando você tem esse olhar, quando você consegue perceber isso, né? sim, E quanto é importante você perceber isso, porque tudo isso é um processo consciencial. Você deixa de ver o animal de um sentido muito impessoal, sabe? Muito pragmático, e passa a ver aquele bichinho ali, aquele serzinho ali como parte da sua vida, né? Te ensinando muitas coisas que talvez você não conseguia ver. sim, e é muito legal, assim, porque os gatos são terapeutas nato, né? Eles Exatamente. percebem a energia antes que ela possa chegar em você. Porque tem também a questão dos corpos, né? Muitas vezes a gente capta algo na sua energia. Ah, qualquer situação. Às vezes a gente capta uma energia que está num corpo mais. Porque antes de chegar no corpo físico, ele passou por muitos outros. Então, antes de manifestar uma doença, por exemplo, no nosso corpo físico, ela não começou aqui. Ela começou além, sabe? Você passou por uma, Uhum. captou algo ali e aquilo veio adoecendo as suas camadas até chegar no seu corpo físico, sabe? Então isso é muito legal de trazer também, de olhar e os Exatamente. percebem isso, né? Os cachorros, os cavalos, tem vários animais ali que se Sim. conectam, mas os gatos eles são muito mais sensitivos, assim, né? Tem até uma parábola budista que diz que Buda chama todos os animais, né? E todos os animais vão a ele, sabendo da existência dele e da importância dele, né? E chegam perto dele, ficam todos assim preocupados, né? Por o que Buda vai dizer, o que ele, né? Se todos fazem reverência a ele, e o gato não vai. E aí os animais acham estranho, por que o gato não foi e todos os outros estão lá? Aí o Buda fala, porque ele não precisa
saber que eu existo para existir, porque ele já passou por isso. Ele sabe que a existência dele é muito mais superior que a minha. Olha só, o Buda tinha que ser o Buda, né? Para falar Que vir dessa de um questão da existência. Então, o gato é um ser, né? Os felinos são seres muito superiores. Eles falam com o olhar, eles falam com jeito que, né? Às vezes a gente acha que o gato é muito independente. Não, eles não são independentes, eles só querem que você respeite o tempo dele. É isso. E você aprende espaço, a isso, né? espaço dele. Isso é muito legal. Exatamente. Isso é sobre o que a gente precisa muitas vezes aprender. A dizer não, a se posicionar, a saber dos seus próprios limites. Então, a primeira lição do gato é isso: olha, eu tenho um limite, tá? Você pode vir até aqui. E assim nós somos também, né? Sim. Você teria, assim, um momento importante, assim, importante não, que todos os momentos são importantes, mas um momento que foi ali de uma terapia que você pudesse, assim, se surpreender pelo que aconteceu, de que você pudesse falar da, da canalização ali, um momento que você está trabalhando ali com o cliente e tudo. Claro, não o nome, mas eu estou falando do momento que você se surpreendeu com essa magnitude, né, do processo energético ali, e isso te trouxe uma transformação como terapeuta. Olha, ali são vários pedaços, assim, né? Mas tem situações onde a gente se depara com coisas assim meio assustadoras, né? Quando você vai ampliando seu campo de visão, você começa a ver além daqui, e a canalização estelar me auxiliou também muito nisso, você começa a se conectar com outros seres. E Uhum, as uhum. seres da luz, né? Às vezes vêm seres pesados, assim. Mas tiveram, sim, situações onde vieram seres, né, que eram negativados e muito difíceis, inclusive, de serem retirados do campo, aonde eu também precisei pedir auxílio dos dragões, dos símbolos que já estavam canalizados na minha energia, alguns, inclusive, que você me auxiliou ali, né, em passar para o papel isso. E quando você ativa, assim, e você chama, por exemplo, a egrégora dos dragões, que você chama seus dragões para auxiliar, é muito interessante, porque eles realmente eles fazem um trabalho muito profundo. E tem Uhum. seres que eles são tão densos, assim, eles vêm tão forte e a ponto de sentir dores físicas mesmo. Eles alteram Eles são os totalmente grandes, o eles são os campo. grandes, vamos dizer assim, profissionais da multidimensionalidade. E eles Sim. são os grandes mestres da, da multidimensionalidade, né? Eu queria até aproveitar esse momento que eu tenho escutado muito espiritualistas, mesmo dentro de princípios religiosos, falando sobre os dragões no sentido muito negativo. Esses dragões que alguns canalizadores, alguns espiritualistas falam, né? Espiritistas também falam sobre isso, não são dragões multidimensionais, né? São outros tipos de dragões dentro da cultura que foi dado o nome de dragões, né, que foram confundidos ali com os draconianos, com os dracões, com os reptilianos, que nada tem a ver com o dragão mesmo. Dragão, ser dragão multidimensional, né, que existiu muito tempo na Terra e que foi extinto. Hoje a gente não tem mais os dragões, né? Então, só para a gente perceber quanto eles são importantes num processo terapêutico multidimensional, porque eles abrem portais, eles fecham portais, eles sabem lidar com seres
assim, muito densos. Eu fico muito impressionado como eles conseguem fazer isso, né? E trabalhar com o dragão, com os dragões, não é para qualquer um também. A gente tem que saber respeitar eles, porque eles não gostam, por exemplo, de ser invocados para coisas muito pequenas, né? Faz um gráficozinho, chama eles. Acende uma vela por um dragão. Faz um. Eles odeiam isso, porque Sim. eles são tão fortes, tão densos, eles são tão densos no sentido energético de poder lidar com essas densidades da Terra, que quando eles vêm nesse sentido muito simplistas, eles vêm com uma força que pode até tirar o terapeuta do eixo mesmo, sabe, da vida dele. Não sei se você Inclusive, já sentiu a presença deles assim, né? sim. Você acabou de dizer aí a experiência, eles são muito... Eu, quando comecei a trabalhar com eles, nossa, até eu conseguir lidar com eles, hoje eu já consigo lidar muito bem com eles, invoco eles quando eu preciso, né? Invoco para egrégoras de pessoas. A Patrícia, Sim. uma vez precisou, a gente fui lá, fiz. E interessante que eu chamei, olha só, né? Eu chamei o dragão para um momento específico lá dela, para proteger ela no trabalho que ela estava desenvolvendo. E o filhinho acho que foi o seu filho, né, que viu, e ela nem, ele chegou e falou, tem um dragão perto de você, E é porque isso as que eu... crianças conseguem ver isso, muito E aí tem nitidamente. outro detalhe, assim, olha, eu vou citar um exemplo. Esses dias meu pai começou a passar mal. Ele também sofreu um ataque energético, né? Ele não tem conhecimento nesse campo, mas ele está aqui agindo. E aí ele me ligou, falou: filha, você pode me limpar e ver o que está acontecendo? Porque senão eu vou ter que ir para o hospital. E aí eu me conectei, pedi autorização para o eu superior dele, se eu poderia olhar, eu recebi essa autorização. E aí eu vi o que era, dei os comandos, chamei os dragões e ancorei um dragão com ele, né? E aí deu uns 10 minutinhos para, assim, mais ou menos depois, eu liguei para ele e falei: pai, e agora? Como é que você tá? Ele falou assim: filha, foi a mesma coisa que tirar com a mão. Então foi muito forte, assim. E o Natan, meu filhinho mais novo, Ele ele vê, vê, né? ele vê alguns seres, assim, e é muito legal. Porque ele viu os da Paty, ele viu também os que tem comigo, com ele, né? E aí ele fala, e quando a pessoa não tem, ele fala: não, você não tem. E os dragões, às vezes, você não precisa chamar. Isso é muito interessante. Porque É muito interessante. eu já abri mesas aonde eles vieram para auxiliar, sabe? Então, eles estão disponíveis. Isso é muito legal, assim, é um campo forte, porque eles estão aqui com a gente. Então, eu sinto a presença dos meus aqui comigo. E eu fechar os olhos, eu sei. Eu ancoro eles, ancoro sempre comigo, aonde eu estou, né, para que traga essa força. Então, não é que você está chamando os dragões, para não fazer nada. A Mirelle falou ali, é o bagãozinho. Ele fala o bagão, né? Aquele Vagão, pequenininho. né? E é muito interessante como as crianças têm essa abertura. E às vezes eles falam coisas que, para quem não está acordado, presente, passa. Na sua Mas canalização, ele apareceu, né, na canalização sua, na canalização da Patrícia, que eu fiz também, apareceu o dragão, aí eu falei para ela, né, a gente não tinha nem muita intimidade nessa época, eu falei, porque na canalização aparece os seres estelares ali. Aí ela, eu já sei, porque o filho da Verli já falou que eu tenho um dragão e é dessa cor mesmo. e ele tem esse foco, o hiperfoco realmente em dragões. Ele é apaixonado. Ele é Ele apaixonado pode por ser que ele seja um dragoniano, né? sim. Os dragonianos têm muito contato com os dragões. E outra coisa que eu tô percebendo também, Ali, assim, ó, que quando a gente traz essa semente dentro da nossa semente estelar, tem essa conexão com os dragões, eles estão vindo também junto com o sistêmico.
Por quê? Porque eu percebo e vejo a energia e eles ancorados com outras pessoas do meu sistema familiar. Eu tenho um exemplo muito legal de uma pessoa que me procurou. O filhinho dela estava no CTI muito mal, e aí ela pediu para que eu pudesse fazer alguma coisa. E aí eu fiz as coisas que eu sei fazer, né, com os estelares, pedi a egrégora dos estelares, a egrégora dela para estar lá nesse momento, e ela tirou foto, depois me mandou. Incrível que pareça. Tinha um dragãozinho deitado em volta do bebê, protegendo o bebê. Incrível. Depois ele ficou bom, ficou. Hoje já está um meninão aí. Mas É uma energia ele estava lá, sabe, quietinho. E os dragões fazem isso. Eles protegem Sim. muito as crianças. Muito, muito, muito. Esses dias, inclusive, o Natan falou assim: Mamãe, seu dragão rosa tá sentado na sua perna. É muito gostoso, sabe? Essa energia. Eu acho que quando a gente tá. Porque é um servir ali, sabe? É É um uma perigo. ação que vem para servir a humanidade, para servir, estar a serviço da cura, a serviço de vidas melhores, de você trazer luz para a vida das pessoas, sabe? Eu acho que isso brilha os meus olhos, porque Sim, é um propósito maior, é algo maior. sim, sim, com certeza. Com certeza. E é uma gratificação imensa, né, a gente poder ter essa consciência, de como a gente, como eles estão conosco, né? Eu me sinto muito cuidado, sabe? Muito, muito cuidado. Eu não tenho dúvida disso o tempo todo, porque tem coisas que eles conseguem fazer na ordem deles, e tem coisas que eles não conseguem. Eles falam mesmo, olha, isso não é da ordem da estelaridade. A gente não pode interferir nos processos da espiritualidade, porque isso é da Exatamente. ordem do planeta Terra. Vocês têm karma, vocês têm uma ligação fractal, vocês têm coisas que vocês têm que lidar com essas fractalidades, dessas potências de consciências que vocês têm humana, que produzem. Né? Então, dentro desse processo, a gente não tem como mudar isso. Né? Porque se a gente interferir nisso, a gente está interferindo no processo dos senhores do karma. E a gente não vai fazer isso. Então, procure o que é estelaridade e estelaridade. Procure o que é espiritualidade e espiritualidade. Sim. Vocês estão E se olha, lapidando, vocês estão se conhecendo. Esses dois lados têm que andar em equilíbrio. Né? sim. E é muito interessante isso, como a gente vai alcançando esses níveis conscienciais cada vez mais. Né? E é muito legal, assim, olha, porque como você trouxe lá no começo, né, que eu e a Patrícia, a gente pôde te auxiliar, e aí se tornou um campo muito mais forte, muito mais potente. Por quê? Porque a gente tem até pelo Theta Healing também, sabe? Mas além de outras coisas, outros conhecimentos que tanto eu quanto a Patrícia a gente foi trazendo e integrando, né? Dentro do nosso trabalho, e a gente criou um campo muito maior. Então às vezes vem um ataque estelar ali, um ataque energético estelar, mas também abre uma porta para a espiritualidade, está tudo integrado. Então a gente faz uma limpeza do campo ali mais Exato. ampla. E é muito legal falar sobre isso. Por quê? Porque não existe competição. Porque como você precisou, eu e a Patrícia, a gente se uniu, se juntou, cada uma fazendo aquilo que estava ali, que vinha na hora para ser feito. E esse trabalho em equipe, sabe? Tipo, a gente juntou o que a gente tinha, ela fez uma parte, eu fiz outra parte, a gente conseguiu um resultado mais rápido e melhor. E foi questão de minutos, né, Ali? Foi Foi o que muito. você falou, é como se tivesse tirado com a mão. Foi assim que eu senti. Literalmente. E aí vem todo esse campo que tá. A energia ela é muito forte, né? E depois, assim, ficou. As minhas mãos suavam, sabe? O campo ficou com muita energia, assim, muito amplo. E assim, a parte também, né? A gente. E esse olhar juntas. Então, eu aprendo muito, sou muito grata, Patrícia, por ela ter me trazido, assim,
essa outra visão de tudo isso e ter me trazido também a estelaridade, assim, quando ela começou a falar, eu falava assim, meu Deus do céu, esse negócio aí tá ficando meio doido. E aí, quando eu comecei a acessar essa energia, eu falei assim, agora eu entendo você. Nossa, obrigada, obrigada por me trazer isso, assim, sabe? E a gente poder te auxiliar ali é um presente muito grande, assim, porque Com é certeza, com certeza. E estamos chegando no momento de término, né? Infelizmente. Eu quero te agradecer imensamente. Agora, nesse momento, eu tiro uma carta para quem quer do oráculo cósmico a Rolux. Alguém quer que eu tire uma carta para vocês? E sinaliza aí que eu tiro uma carta agora, vou ler, e aí você diz se faz sentido ou não para você, tá? Vamos tá ver se bom. alguém está querendo aí. Deixa eu embaralhar. A Mirelle pediu. Então, Mirelle, Frana, eu vou tirar uma carta para você do Oráculo Cosmo, a Rolux, tá? Lembrando que é um instrumento canalizado pelos seres estelares para um trabalho voltado com o oráculo. Né? O Oráculo Cosmo, a Rolux. Então, vamos lá. Mirelle, Frana, salve força estelar. Neste equilíbrio. Saiu a carta equilíbrio, Mirelle. Eu vou ler para você, tá? Vamos lá. Equilíbrio. O equilíbrio é a harmonia entre os opostos, a dança entre Yin e o Yang. Esta carta é um convite para encontrar o centro, para equilibrar o trabalho e o descanso, a ação e a introspecção. O equilíbrio não é estático, mas dinâmico, e ele requer atenção e cuidado. Quando você encontra o equilíbrio, você encontra a paz e a plenitude. Fez sentido para você, Mirelle? Vou tirar, vou tirar mais uma aqui, que é a Risa. Não, antes da Risa foi a Nath. Vou tirar a Nath e depois eu vou tirar outra, que é a Risa. Eu não posso tirar muito, porque senão eu fico muito desequilibrado energeticamente. A parte tinha pedido ali em cima também. Paty? Tá, vou tirar para a Paty também. Então vamos lá. Natiele. Vitórias. A carta que saiu foi Vitória. Natiele, vou ler para você o que significa. Vitórias. As vitórias são os momentos de celebração, os instantes em que você colhe os frutos de suas lutas e decisões. Elas não são apenas conquistas externas, mas também realizações internas, os marcos que indicam o crescimento e a evolução de sua alma. As vitórias as vitórias são a recompensa por ter enfrentado os desafios com coragem e perseverança.
Quando as vitórias se revelam, elas te lembram de que cada esforço valeu a pena, que cada passo dado, por menor que fosse, contribuiu para o seu progresso. Elas são um convite para celebrar, para reconhecer o seu valor e para agradecer pelas bênçãos recebidas. As vitórias são a luz no fim do túnel, a prova de que você é capaz de superar qualquer obstáculo. Permita-se viver as vitórias. Celebre cada conquista, por menos que seja, e reconheça o poder que reside dentro de você. As vitórias são as confirmações de que você está no caminho certo, guiado pela força de seu espírito e pela sabedoria universal. Depois você fala para mim se faz sentido. Agora eu vou tirar para Paty e depois para a Risa. Saiu parasita, tá? Vamos ver o que significa aqui. Parasita. Não é nada aquilo que a gente acha que seja dentro da nossa sociedade. Tá? Cultural, é algo diferente. O parasita. O transformador oculto. Os parasitas são seres abjetos que podem corroer nosso campo energético de proteção. Esta carta é um símbolo de alerta para os processos de dependência, transformação e regeneração. Ele pode representar algo que consome sua energia, mas também a capacidade de se adaptar e sobreviver em condições adversas. Quando esta carta surge, é um alerta para identificar o que está sendo drenado, o que está drenando sua vida e transformar energia em crescimento. O parasita sussurra: nem tudo que parece negativo é destrutivo. Às vezes é preciso ser consumido para renascer mais forte. Ele também lembra da importância de purificar sua vida e suas relações. Aí depois você fala se faz sentido ou não, tá? Agora a Risa. Risa Costa Lucas. Aparelho de apreensão. Deixa eu ver o que significa para você. As cartas estão sendo cirúrgicas. Peraí, deixa eu ver aqui. Aparelho de apreensão. Aparelho de apreensão. Os aparelhos de apreensão são mecanismos internos sutis que capturam e retêm energias, memórias e padrões através de chips, implantes e cápsulas energéticas negativas. Esta carta revela que você pode estar carregando pesos do passado, seja através de traumas, culpas ou crenças limitantes. É a hora de soltar, de liberar, de se libertar. Use técnicas de cura, terapias multidimensionais quânticas ou simplesmente a intenção de deixar ir. Você merece viver leve, livre e em paz. Então, essas foram as cartas de hoje. Muito, muito, muito obrigado. Gratidão imensa pela sua presença. Sempre é um raio de luz. Assim como a Patrícia e tantas outras que já vieram aqui, eu aprendo muito, muito com todos, com todas.
nós somos essa rede, né? Enquanto existir essa rede, nós somos muito mais fortes no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa, na nossa versão humana, na nossa versão fractal, na nossa versão espiritual, mental, psicológica, o que for. Eu acho que é muito, muito importante essa ligação. Então, gratidão pelo seu momento, pelo seu existir, por você se dar esse momento de estar aqui, que falou tanta coisa linda, tanta coisa que brilha, né? Nós somos luz. Eu acredito muito nisso, né? Sim. E essa luz, ela chega onde ela deve chegar. E eu tenho certeza que ela está chegando em lugares muito, muito longe. Sim. E aí eu vou pedir permissão aqui. Eu tirei 2 cartinhas, né, para Sim. esse campo coletivo. Eu tirei uma cartinha das constelações sistêmicas e veio a frase: eu digo sim para tudo que aconteceu. A gente não vai conseguir mudar aquilo que aconteceu, mas a gente pode mudar a forma como olha para isso. Então eu digo sim que aconteceu e a partir daqui eu consigo transformar a minha vida para algo melhor. E também uma cartinha do Ho'oponopono, que eu gosto muito, La Makuaini Awai. Significa memórias emocionais ligadas à mãe. A mãe está ligada ao sucesso, ao dinheiro e a relacionamento. Não falamos nada disso aqui hoje, né? A importância dessa mãe, desse lado feminino, né? Sim, desse lado de Sofia, da sabedoria, que foi tão destituída da nossa cultura, destruída, né? A figura de Maria Madalena, uma mulher que teve um sentido tão forte para Jesus e que foi tão destituída da cultura, da sociedade, hoje está voltando com toda a força, né? Você tem muito isso, esse sentido feminino, dessa energia feminina, né? Das tantas e outras terapeutas femininas com poder grande. E eu consigo ver isso, esse sentido de Sofia revivendo, né, destituindo esse patriarcalismo tão grande, tão forte, que foi tão danoso na nossa vida. Destruiu tantas mulheres, né, e queimou assim, tantas mulheres. nós somos portais divinos. A única forma de chegar à Terra como humanos é através do corpo de uma mulher. Então, nós somos esse portal, nós somos essa potência, nós somos o. A gente precisa abrir mão de nós no momento de uma gestação, por exemplo, para pensar no coletivo para trazer uma outra vida, né? Então, o portal que a gente chega aqui através do corpo de uma mulher, e essa mulher se chama mãe, independente do que, se ela é presente, ausente, se você acha que ela é certa, que ela é errada, você sempre vai ter a mãe certa e o pai certo para vocês. Exato. Para todos nós. Então, a única forma da gente vir é sendo esse pai e essa mãe. Então, independente de tudo que aconteceu, digam sim para a própria vida. E que a gente possa acender a luz, levar isso para muitas outras pessoas. Eu agradeço, Ali, pelo convite de estar aqui hoje, poder falar um pouquinho sobre esse mundo, né, que é de tanta cura, de tanta busca, que hoje eu já consigo olhar para isso como um encontro. Eu acho que a gente chegou num ponto onde a gente não está só buscando, a gente está encontrando. E principalmente nos encontrando. Eu sou muito grata a você também. Sou grata à Paty, à Nath, à Mirelle. Todos fazem parte assim desse construir, além da minha família, né? Sou grata ao meu marido que está em casa com o nosso filho, né? Para que eu possa estar aqui. Então, quantas pessoas precisam estar com a gente para que a gente dê conta de estar aqui? Então, eu estou abrindo mão de estar lá com a minha família, né? Mas eu tenho certeza que o Brasil está cuidando bem do nosso filho e eu estou aqui tranquila porque a gente precisa levar esse servir,
essa luz para a vida de outras pessoas também. Então, Sim, obrigada por abrir esse espaço, por também ser luz na vida das pessoas, assim como você também é na minha, e que essa sementinha se espalhe, que venham outras maravilhosas pessoas, né, aqui plantar também essas sementes e que muitas outras possam se conectar nessa energia que é tão linda. exatamente. Muito obrigado por tudo. Obrigado às sementes por estar aqui nesse momento, né? Se dando o prazer de poder nos escutar, poder estar, né? Nesse processo consciencial do dia a dia. Eu sempre tiro uma carta para a semana. E essa semana a carta foi o amor incondicional, que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje, né? E aí eu vou ler para você o que significa. O amor incondicional é a força mais poderosa do universo. Esta carta é um lembrete de que você é amado, não pelo que faz, mas pelo que tem, e muito mais pelo que você é. O amor incondicional não julga, não cobra, não abandona. Ele simplesmente é. Quando você se permite sentir e expressar esse amor, você se torna um canal de luz e de cura para o mundo. O amor incondicional é a essência da sua alma e ele está sempre disponível, basta que você o reconheça. Então, que esse amor incondicional esteja não só nos nossos corações, mas no coração de toda a humanidade, porque é só ele que vai nos conectar, só ele que vai nos trazer a ascensão, seja nossa ou do próprio planeta Terra. Então, até a próxima. Pessoal, daqui a 15 dias, tentarei trazer mais uma pessoa maravilhosa para poder nos ajudar nessa ascensão consciencial. Beijos, boa noite e arrolux para todos. Até, beijo! Até.